Povo de Deus, a paz do Senhor, amados amigos, irmãos em Cristo, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube ao vivo. A paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrando aqui para gravar a quarta mensagem, a quarta parte do nosso projeto aí de discipulado aqui pelo YouTube ao vivo. Estamos fazendo uma playlist e adicionando uma série de ministrações, de vídeos que no seu conjunto vão formar um discipulado aí para a glória de Deus. Como nós dissemos, não apenas para novos decididos, mas para todo tipo de crente, de pessoa, qualquer idade, amém? Quanto tempo for de igreja, não importa, porque como eu disse, eu mesmo sou sempre muito edificado, fortalecido, renovado, quando estou ministrando esses assuntos que são básicos, fundamentais, para o alicerce da fé cristã, através da palavra de Deus, através do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Nós hoje vamos entrar na quarta parte, vídeo número 4, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, o versículo de número 12. Estamos ao vivo pelo Facebook e ao vivo também pelo YouTube. Entre no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, curte lá os nossos vídeos no YouTube, e assim você vai estar também ajudando o Ministério Resgate, você vai estar nos ajudando, tá bom? Pelo nosso canal no YouTube. Estamos agora ao vivo pelo YouTube e ao vivo também aqui pelo Facebook. Parte 4 do discipulado, amém? João Evangelho, capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Até aqui vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por mais essa leitura, que o Senhor possa falar conosco, ministrar a cada coração que vier a ser alcançado, meu Pai, por esses vídeos, por essa live aqui no YouTube, pelo Facebook, que o Senhor possa abrir os entendimentos, abrir os corações, para que possamos compreender a Tua palavra e a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Então somente toma-me em Tuas mãos, põe Tua palavra em meus lábios, que eu seja apenas um instrumento e que o Senhor possa falar através de nós, e seja isso para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, no vídeo 3, nós já começamos a demonstrar que nem todos são filhos de Deus. Essa é uma verdade revelada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Ao contrário do que muitos pensam, nem todos são filhos de Deus. Que conversa é essa, pastor? Que história é essa? E nós precisamos entender
a palavra de Deus, a verdade revelada, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós começamos a ver que, a princípio, o homem, ele é uma criatura, ele foi criado por Deus. Deus criou, nós vimos no vídeo 3, que Deus criou o céu, a terra, o mundo e tudo que nele há. Deus criou todos os seres viventes, as aves dos céus, os peixes no mar, os animais domésticos e selvagens, e também criou o homem. Nós vimos que a criação do homem é uma criação diferenciada, é uma criação especial, porque Deus fez o homem com suas próprias mãos e soprou nele o fôlego de vida. E Deus o fez à sua imagem e à sua semelhança. Deus pegou o pó, o barro, a argila, moldou o homem à sua imagem e semelhança e soprou nele o fôlego de vida, só ser alma vivente. Uma criação, então, muito diferente e diferenciada da criação dos demais seres viventes, porque o homem foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porém, quanto a ser filho, a Bíblia declara que Jesus é o unigênito do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o unigênito é o único gerado por Deus. Único gerado por Deus. Mas, pastor, como então os crentes ou as pessoas afirmam que somos filhos de Deus? E nós vimos também já no vídeo 3, estou resumindo, que essa é a vontade de Deus, nos receber por filho. Porque Ele nos ama, nos amou e Ele nos ama. E a sua vontade é que possamos reconhecê-lo como Pai e recebê-lo como amigo, como Pai, como irmão. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus, Ele quer ter uma intimidade com o homem. Mas o fato é que o homem se afastou de Deus e tem se afastado de Deus, tem se distanciado de Deus. O homem não quer estar na presença de Deus. O homem, ele não quer buscar a Deus. O homem, ele tem fugido, a verdade é essa, o homem tem fugido de Deus, ele tem corrido de Deus. O homem, ele não quer se sujeitar a Deus. O homem não quer fazer a vontade de Deus. Muito embora Deus ame o homem e Deus queira o bem para o homem. Há caminhos, disse o profeta, que para o homem parece direito, mas o seu fim é morte. E o homem entrou em caminhos de morte, em se afastar do seu Criador, do seu Deus. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus é o unigênito do Pai. E a Bíblia revela que Deus criou o homem. Então, como nós podemos ser filhos de Deus? Por isso partimos do versículo base em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, o versículo de número 12. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que a Bíblia revela é que Deus, ele nos recebe por filho, Ele nos aceita como filho, Ele nos adota, e essa é a palavra-chave dessa lição 4, a adoção de filhos. Ele nos adota por filhos em Cristo Jesus e através de Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, da carta de Paulo aos Romanos, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Você tem se deixado ser guiado pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus, ele dirige a sua vida? Ou você faz o que você quer? Anda do teu jeito, da tua maneira, segue o teu próprio coração, o teu próprio desejo, a tua própria vontade? Ou você se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja que quando nós aceitamos Jesus, amém, através de Cristo, a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos envia, Ele nos concede o seu Espírito. E o seu Espírito opera em nós o que nós chamamos de novo nascimento. O que Jesus chamou de novo nascimento, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, eu vou ler, eu comentei, mas não li no vídeo 3. Eu vou ler agora nesse vídeo 4, amém? Evangelho de João, capítulo de número 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus, ele não está falando do nascimento natural da carne, do nascimento de mulher, não, mas Jesus está falando de nascer de cima, de nascer do alto, de nascer de Deus. Viu? Nascer de novo aqui é nascer de cima, nascer do alto. E ele disse: o que nasce da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha aí. Então trata-se de nascer da água e do Espírito. Aí ele diz assim, olha: o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, olha aqui, ele está falando do nascimento da água e do Espírito, irmãos. A água aqui
que simboliza, representa a palavra de Deus e do Espírito de Deus. Amém? Quando nós cremos em Cristo e cremos na sua palavra, Ele nos envia o seu Espírito, e o seu Espírito, atuando em nós pela palavra da verdade, opera em nós um novo nascimento, uma transformação de vida. O nosso espírito é recriado, e aí se cumpre o que disse Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso 17, 2 Coríntios: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Fica depois de 2 Coríntios, fica a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, capítulo de número 4, perdão. Versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só, a fim de recebermos a adoção de filhos. O homem, o ser humano, ele passa a ser filho de Deus através da adoção. Deus nos adota. Então o que isso significa? Significa o que a Bíblia diz em Gênesis, que Deus nos criou. Todos somos criaturas de Deus, criaturas que Deus ama. Deus nos fez de uma forma especial, nos deu a sua imagem e a sua semelhança, amém? Mas Jesus é o unigênito do Pai, Jesus. Porém, no seu amor para conosco, Deus, ele nos recebe por filhos, através da adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Deus, ele nos recebe tanto por filhos, que ele nos declara sermos também herdeiros com Cristo dele. Somos herdeiros de Deus com Cristo Jesus e através de Cristo. E o próprio Cristo, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. O próprio Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tal é o amor e o desejo dele, de estarmos com ele e ele conosco. Jesus te ama, Deus te ama, amém? Lá no capítulo 3, vamos aproveitar Gálatas, capítulo 3, verso 26, ainda diz assim, Gálatas 3, 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha aí, porque é pela fé em Jesus que somos adotados e recebidos e aceitos como filho. Aí a Bíblia declara: todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, amém? Ainda aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 5, eu quero ler aqui ainda, diz assim a palavra do Senhor, carta aos Efésios, capítulo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha aí, era o plano de Deus, amém, nos fazer filhos dele através de Jesus Cristo, amém, através da adoção, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela é bem clara ao revelar isso, amém? Deixa
eu lhe dizer uma coisa aqui que eu lembrei. Há muitos anos atrás, eu estava falando sobre essa questão de Jesus ser o unigênito do Pai, e que nem todos seriam filhos de Deus, mas que a vontade dele é receber todos por filhos. E eu sempre faço essa pergunta: quem quer Deus como Pai? Quem quer ser filho de Deus? Amém? Quer mesmo ser filho de Deus? Aí escuta essa. E o que aconteceu? Eu estava falando com alguém sobre esse tema, e tinha um rapaz que ele ficava com flanelinha, lavando o carro no estacionamento. Enquanto eu estava falando com certa pessoa sobre a Bíblia e sobre esse tema, esse flanelinha, ele estava lavando o carro e ele ouviu toda a conversa. E essa palavra inquietou ele. E ele largou o balde, ele largou o carro, saiu do estacionamento, atravessou a rua, chegou onde eu estava com outro rapaz e bateu no peito e disse: "Ô irmão, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus." E olha que eu apenas estava querendo explicar o que nós explicamos nesse discipulado. Nem todos são filhos de Deus. Mas esse rapaz, ele bateu no peito e disse: "Eu também sou filho de Deus." E ele estava declarando. Quem sou eu para dizer que não? Porque é a fé em Jesus, irmãos. E ele pegou, disse: "Eu também sou filho de Deus." Aí eu olhei para ele e disse assim: "Amém. Agora me responda uma coisa. Qual foi a última vez que tu foi na casa do teu pai? Me responde outra coisa. Que tipo de filho é você? Filho obediente ou filho rebelde? Filho ruim? É um bom filho ou é um mau filho? Qual foi a última vez que você teve uma conversa com teu pai? Tu faz a vontade do teu pai?" E fiz essas perguntas e algumas outras como estas. E ele ficou encabulado, botou a mão na cabeça e disse: "Papai, tenha misericórdia de mim." Aí eu disse: "Papai te ama, rapaz. Volta para a presença de papai, vai para a casa de Deus, vai viver como filho de Deus realmente." Porque muitos irmãos dizem crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Amém? Vivem como se Deus não existisse. Aleluia! Mas Deus, Ele nos ama. E Ele quer que assumamos uma condição e uma posição de filhos. De filhos. Filhos amados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem ainda um outro versículo aqui, eu vou ler. Carta aos Romanos, capítulo de número 9. Carta aos Romanos, capítulo 9, verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aqui Paulo explicando que nem todos em Israel, nem todos os israelitas também são filhos de Deus. Mas os filhos de Deus não são aqueles que são da carne, mas são os que são da fé, do coração, da fé no Filho de Deus, na fé em Cristo Jesus, na fé em Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Amém? Esses são os filhos de Deus. Deixa eu lhe dizer ainda uma coisa, quero entrar aqui em uma coisa interessantíssima. Porque agora eu quero falar da questão de Jesus, seu filho legítimo, né? O unigênito do Pai. E já expliquei a condição do ser humano. Mas eu quero aproveitar essa live, nós temos tempo ainda, para avançar um pouco numa meditação. No Evangelho de João, no capítulo de número 17 do Evangelho de João,
nós encontramos uma oração que Jesus faz ao Pai, o Filho orando ao Pai. João, capítulo de número 17, é a oração sacerdotal de Jesus. O versículo de número 4, Jesus ele fala uma coisa interessantíssima e que creio eu que nós devemos conhecer e saber. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Verso 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Olha só. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus orando. Ele tinha ciência, a consciência de quem ele era, de onde ele veio, que ele estava com o Pai na glória. Antes do mundo existir, ele estava na glória com o Pai. E aqui, chegando já ao final da sua missão, ele entendendo que estava decidido ir até o fim, que era morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Ele disse: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então, antes do mundo existir, Jesus estava na glória com o Pai, vivia em glória com o Pai. A Bíblia diz que ele se destituiu da sua glória. Eu já li em uma das lições, parece que foi a lição 2 ou 3, Filipenses, a partir do capítulo 2, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, amém? Mas assumiu a figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Porém, ele sabia onde ele estava, quem ele era, de onde ele veio, e ele estava na glória com o Pai. Nós já falamos também até aqui que todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele que estava lá com o Pai criando todas as coisas. Por isso no plural está o verbo lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele sabia exatamente de onde ele veio, onde ele estava e quem ele é. Amém? Preste atenção. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele entendeu e decidiu necessário nascer de mulher, nascer como homem. Mas ele já existia antes do mundo existir. Ele é eterno, Jesus é eterno, a Bíblia revela isso. O seu nome será Pai da eternidade. Meu Deus, Pai da eternidade. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus Cristo. Amém? Agora, preste bem atenção. E eu e você, onde nós estávamos antes do mundo existir? Você sabe que Deus, ele fez essa pergunta a Jó. Está lá no livro de Jó. Porque Jó, ele queria se justificar. Ele não estava entendendo por que ele estava passando por aquilo, porque de fato ele era íntegro, ele era reto, ele se desviava do mal. O próprio Deus deu esse testemunho dele. E quando ele começou a sofrer o que ele sofreu,
ele não estava entendendo por que ele estava passando por aquilo. Então ele queria perguntar a Deus, ele queria questionar a Deus. E quando Deus vem ao encontro dele num redemoinho, disse: Jó, tu está se achando sábio, inteligente? Pois bem, eu te farei umas perguntas e tu me responderás. Se tu puderes me responder: onde você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? E aí Jó, o que é que ele vai dizer lá no final do livro de Jó? Falei do que não sabia, coisas maravilhosas demais para mim. Falei do que não sabia, do que não conhecia. Então preste bem atenção, o ser humano, nós somos criados por Deus. Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva, soprou o fôlego de vida, o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Entenda isso. O homem tem corpo, tem alma, tem espírito. Ou tem corpo, tem espírito e tem alma. Por quê? O corpo Deus fez do barro, da terra. Soprou nele o espírito de vida. O espírito é o espírito de vida. É o espírito que é a nossa vida, que nos mantém vivo. E a ação do espírito de vida com o corpo que Deus fez tornou-nos alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Então preste atenção. O corpo é a matéria. A alma é a consciência que temos de nós mesmos. Amém? A alma é a consciência que temos de nós mesmos. E o espírito é a vida que Deus nos deu. E passamos a ser alma vivente. A salvação em Cristo Jesus, ela consiste numa salvação da alma e do espírito. Porque carne e sangue não herdará o reino dos céus. A carne para nada presta. Tanto que em Coríntios, capítulo de número 15, está lá bem relatado que todos nós que esperamos em Cristo e que cremos em Cristo, receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo imortal, revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Um novo corpo, todos nós que esperamos em Cristo. Logo, a nossa salvação consiste numa salvação da alma e do espírito, porque a alma é o nosso eu, a consciência que temos de nós mesmos, o centro das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, é o que nós entendemos por sermos nós. Preste bem atenção. Mas o espírito é a vida que Deus nos deu e volta para Deus, mas Deus salva a alma e o espírito. Amém? A salvação é da alma e do espírito. O que acontece? Como a nossa alma é um fruto, é um produto da vida num corpo, na matéria, o homem passou a ser alma vivente. O milagre da vida, da nossa multiplicação, está na fecundação sexual. Nós passamos a existir quando, por um ato de amor, um ato de intimidade, amém? Que chega ao seu ápice numa prática sexual, nós somos então ali fecundados. A nossa vida começa no útero, no ventre da nossa mãe. Por isso, preste atenção, e ali no ventre nós somos formados, no ventre nós somos entretecidos. Deus, Ele nos forma no ventre. Salmo 139 revela isso, como Deus conhece a nossa estrutura,
porque Ele nos forma no ventre. A nossa vida começa na concepção, ali no ventre. Amém? Por isso que o aborto, por nós cristãos, é considerado um crime, um assassinato, um homicídio, porque a vida já está ali, amém? Então preste bem atenção, mas se a nossa vida começou ali, se ali nós passamos a existir, o milagre da vida, da nossa vida que é ali, preste atenção, jamais Jó, nem ninguém poderia responder ou dizer onde estávamos antes de Deus fazer o mundo, antes do mundo existir, porque nós ainda não existimos. Você nasceu quando? Da data do seu nascimento até no máximo 9 meses antes é que a sua vida começou, lá no ventre da sua mãe. Então não tem, meu Deus é forte, não tem vida passada. Não tem vida passada não. Viu? Você começou a viver, passou a existir no ventre da sua mãe. Então, quando a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, é um espírito de vida. Não é que você já tinha uma vida na glória. Quer dizer que você tinha uma vida na glória com Deus, aí Deus por maldade, mandou você para esse mundo para você sofrer. Falso. Isso é falso. Isso é doutrina falsa. Isso é falsa doutrina. Não. Você passou a existir no dia da sua concepção, lá com tua mãe, com teu pai, e lá o milagre da vida ocorreu lá no ventre da tua mãe. Ocorreu lá. Amém? Então você é único. E a sua vida também é única. A sua vida também é única. Você não vai ter outra vida. Nem já teve outras vidas, não. Isso é falsa doutrina. Isso não se encontra na Bíblia Sagrada, não. Mas pastor, tem uma coisa, eu quero finalizar explicando essa outra questão. Mas pastor, tem uma coisa, pastor. A Bíblia diz que Deus já nos conhecia. Antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. Né? Antes do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Entenda uma coisa. Quando Deus diz que Ele já nos conhecia antes mesmo de a gente nascer, entenda, Deus Ele é eterno. Lembra? O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Deus Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. E a onisciência de Deus significa que Ele conhece o amanhã, Ele conhece tudo. Então veja bem, você ainda nem existia, mas Ele já sabia que você ia vir existir. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então antes mesmo de nascermos, de sermos gerados no ventre, Deus já nos conheceu. Ele já nos conhecia porque Ele é eterno. Então esse é um conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Ele sabe quem é dele e quem não é. Ele sabe. O número de salvos, Ele sabe. Ele conhece. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Você não sabe o dia de amanhã. Tem gente que está caído hoje, mas que amanhã vai se voltar para Jesus e vai fazer a obra de Deus.
E tem gente que está em pé hoje e se não vigiar, amanhã está caído, está separado, está afastado do Evangelho. Nós não sabemos o dia de amanhã. Esse é um conhecimento de Deus. Deus ele sabe, mas embora Deus ele saiba, ele não interfere. Ele não interfere. A escolha é sua. É você quem obedece ou quem não obedece. É você quem crê e quem não crê. O fato dele saber pertence a ele, mas ele não vai interferir na tua decisão, na tua escolha, na tua vontade. Ele não vai interferir. Ele conhece, ele sabe do amanhã, mas a vida é sua. Quem vive a sua vida é você. Por isso, essa conversa de se Deus quiser, amanhã eu vou servir a Ele, isso é papo furado. Isso é papo furado. Não deixa o inimigo te enganar. A vontade de Deus para você já foi revelada. A Bíblia chega a declarar assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a minha voz. A vontade do Senhor na tua vida é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Ele sabe, Deus sabe, mas você não sabe. Então toma posse da tua salvação, rapaz. Assume a tua posição de fé. Não se envergonhe do Evangelho. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele naquele dia diante do meu Pai que está nos céus. Você precisa viver a tua fé. Você precisa escolher obedecer. Ele lhe deu a vida é tua. Ele sabe do amanhã, mas ele não interfere na sua escolha, na sua decisão. Ele sabe o que você vai escolher, mas quem vai escolher é você. Quem vai fazer é você. Quem vai obedecer ou não é você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é pessoal, é sua. E por isso você precisa tomar uma decisão para Jesus. Amém? Então o fato dele nos conhecer, antes do mundo existir, ele já nos chamou. A Bíblia diz: eu já tinha te chamado, já tinha te conhecido, porque ele é eterno. Ele não está dizendo com isso que nós já existíamos com ele. Não, ele está dizendo: eu conheci, eu conheço, porque ele é eterno. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, entende? Então esse é um conhecimento dele. E aí as pessoas vão então imaginar, não é? Que já tinha uma vida com Deus lá no céu. Não, quem teve uma vida com o Pai na glória foi o Filho, Jesus de Nazaré, pelo qual todas as coisas foram criadas. Então ele é antes de tudo. Ele mesmo, ele é eterno, porque ele também é Deus, e nós já temos explicado isso. Estamos já no quarto vídeo. Amém? Então, com essa reflexão, com essa palavra, nós encerramos o vídeo 4 dessa série Discipulado. Olha, lá no YouTube a gente está enquadrando uma playlist desses vídeos que formam um discipulado. E você precisa conhecer, você precisa assistir. É edificante, é fortalecedor, é iluminador, é esclarecedor e vai edificar a tua alma. Viu? Você vai ser fortalecido, você vai ser renovado na fé. Estamos na primeira temática ainda, né? A pessoa e a obra de Jesus Cristo. Esse é o quarto vídeo. E como eu disse, nós não sabemos quantos vídeos vamos precisar fazer.
Mas o vídeo 5, nós vamos entrar na humanidade de Jesus. Meu Deus, na humanidade de Jesus. Ele se fez homem e ele foi 100% homem, viu? Ele sofreu, ele se afligiu, ele sentia dor, tinha sede. E nós vamos ver a humanidade de Jesus e o contraste da sua humanidade com a sua divindade. Vai ser forte. Vídeo 5, aguarde aí. Que Deus te abençoe para a glória de Deus, amém? Que Deus possa fortalecer a tua fé, viu? Iluminar aí teus pensamentos através do conhecimento da palavra de Deus, e seja isso para a glória de Deus. Nos adiciona lá, se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, povo de Deus. Daqui a pouquinho, hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho temos círculo de oração aqui em Três Carneiros e Pura, tá bom? No Ministério Resgate, a Igreja Batista Renovada, Resgate em Três Carneiros e Pura. E ontem foi bênção do céu, os nossos vídeos estão disponibilizados no YouTube, também no Facebook. Foi bênção do céu ontem, o culto da vitória, com o pastor Almir, ministrando a palavra de Deus, né? Foi bênção do céu. Curte lá os nossos vídeos, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, povo de Deus. Ô glória!